História. A beginning is a very delicate time. Passado. Makti and Lisan al-Gaib. Yes. It is a prophecy. Futuro. What did you see? There's a crusade coming. Guerras. He who controls the spice controls the universe. Jihad. Personagens. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. Isso e muito mais. Aqui, no Dunaverso. Mais um podcast do Duna Arrakis Brasil. Saudações, Fremen, aqui Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. E lembrem-se sempre de fazer boa arte. Aqui é a Cláudia Fusco e sonhos rendem boas histórias, mas tudo que é importante acontece quando a gente está acordado e pode vir contar no podcast. Aí sim. E aqui, Bianca Diniz. Nunca cutuque um dragão adormecido. Bem-vindos a Arrax e bem-vindos ao Dunaverso. O Dunaverso é um podcast do Duna Arrax Brasil. Diferente do DunaCast, que analisa cada capítulo dos livros da saga Duna, aqui conversamos sobre qualquer assunto que amplie, contextualize ou complemente o entendimento do universo criado por Frank Herbert. Isso mesmo, aqui temos cafezinho Frame com muitas opções, expresso, cappuccino, duplo, ou seja, se Deus criou Arrax para testar os fiéis, que pelo menos seja com ótimas companhias. Mais um episódio especial do Dunaverso, nosso 8º episódio, que tem como tema o universo feminino em Duna, Senhor dos Anéis e Game of Thrones. E para falarmos sobre esse assunto, temos duas convidadas incríveis. Seu Naib, viu, Hildon? Aê. Teve que fazer negociações com as Bene Gesserit e até com as Sayadinas Frame para trazê-las para nosso City casa. Mas valeu a pena. Eu sei. Valeu a pena. Antes de apresentá-las, preciso chamar nosso editor navegador, meu parceiro de gravação, Hildon Oliver. Rapaz, é um prazer mais uma vez estarmos aqui. O pessoal tava só reclamando de Dunaverso, pois tome Dunaverso. E a gente faz com muito amor e muito carinho, porque é muito interessante a gente... No Dunaverso a gente consegue extrapolar, né? A gente sempre no Duna consegue fazer links, que é inevitável, né? A gente tem várias conexões e várias coisas que influenciam, né? A gente como ser humano, né? Isso. E eu até brinquei, né? Na minha abertura... É fora do tema, mas é um tema que eu sempre utilizo, que é o Faça Boa Arte do New Gamer. E eu acho que o Dunaverso, o DunaCast, é uma forma incrível e maravilhosa de termos pessoas lindas fazendo boa arte sempre, né? Então, um prazer estar aqui, gente. E um prazer essas convidadas que eu vou apresentar agora, Rio. Tô animado, tô feliz. Lutei para essas moças estarem aqui com a gente. E antes de mais nada, parabéns pelo projeto, que é lindo de morrer, sabe? Vamos falar muito desse projeto aqui no podcast, mais na frente, com mais detalhes, né? Mas agora, com muita alegria, vou apresentar duas mulheres incríveis, que têm como norte e inspiração ajudar as pessoas na construção de um novo imaginário fantástico em que a diversidade seja a regra e a representatividade torne-se comum. Estamos recebendo, direto da curadoria Tintalha, suas criadoras, Bianca Diniz, graduada em letras, mestre em teoria da literatura, Cláudia Fusco, mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, professora, roteirista e escritoras. Sejam muito bem-vindas ao Dunaverso e realmente é uma alegria imensa a participação de vocês. Por favor, se apresentem, meninas. A gente que agradece. Maravilhoso. Coisa linda. A apresentação já foi, gente. Pascoal já foi perfeito. Já zerou, né? Tem que falar mais.
Olha, e eu só quero dizer, Frame, não é brincadeira, assim, a gente vai ver aqui o bate-papo, né? Hoje, né, Rildo? A gente vai aprender. Hoje vai ter muita novidade, mas, né, antes de começarmos a falar sobre o universo feminino em Duna, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, a gente vai passar para o nosso quadro semanal de informações. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon. Opa! Hoje aqui no Notícias do Império, a gente vai só falar que nosso último Dunaverso, que foi sobre livros de ficção científica que foram adaptados para o cinema ou para o streaming e que deram muito certo, que contou com a participação da Julia Forbes, que é analista de marketing da editora Aleph, teve ótimas repercussões entre nossos ouvintes. E é muito gratificante, eu também quero ter esse feedback seu, é muito gratificante ter esse contato tão próximo com a editora nave-mãe da ficção científica no Brasil, pois só demonstra que nosso trabalho, além de ser feito com muita paixão, tem um conteúdo que nos dá total credibilidade para com o nosso público e parceiros. Foi incrível, não foi, não, Rio? Cara, foi demais, porque até foi engraçado que deu esse estalo, né? Durante a gravação eu tive esse estalo de quanto a editora Aleph ela é tão presente na minha vida, nas minhas leituras, né? Eu que sou um fascinado por literatura, por quadrinho, você sabe que eu sou um colecionador, daqui a pouco não tenho mais espaço. Não tem. Mas não posso ver uma capa de Tolkien diferente que estou comprando. Mas parecido comigo, eu não posso ver nada de dunas. É complicado a gente aqui, Cláudia e Bianca, vão à praia, vejo as dunas, eu já imagino em arrar, eu já começo a andar assim para não atrair o verme, andar sem vídeo para não atrair um verme. Então, não, mas o Pascoal pelo menos é mais direcionado. Eu tenho um problema seríssimo. Eu sou fã de quadrinhos, né? Sou fã do Robert Howard, do Conan, tenho tatuagem do Conan e do Senhor dos Anéis. Então, o leque é muito maior. O Pascoal é uma pessoa inteligente, ele foca todo o dinheiro dele em Duna. Então, né? Aí eu já fico, nossa, eu gosto tanto da Mulher Maravilha, deixa eu comprar esse encadernado que eu tenho 3 versões diferentes dele, mas tudo bem. E essa parceria, né, esses links, eles são importantes até para projetos futuros, né? Porque a gente ama fazer e conversar com a galera, e a gente sabe que a galera fica muito curiosa. Pitadas com Melange foi uma sacada maravilhosa da sua parte. Inclusive, tá faltando as postagens com as indicações que a galera cobra a gente, viu? Tá me cobrando ao vivo. Tudo bem, é verdade. Porque a galera cobra a gente. Porque o pessoal fala assim, qual foi aquele quadrinho que você falou? Gente, verdade. Eu não lembro o que eu comi ontem. Então, assim, dá pra gente fazer vários projetos junto, né? Como você falou, a nossa nave-mãe, a editora Aleph. Então, estamos aqui pra abrir esse leque, expandir a flor de lótus literária, né? Como você falou. Perfeito, Rio. Olha, antes de dar voz a essas meninas, a gente vai ficar só ouvindo, né? Eu quero só novamente, eu preciso repetir isso, que é muito importante pra gente, que o DunaCast está entre os 10 podcasts mais ouvidos do Brasil na categoria de ficção científica. O site Podcharts. Eu não tenho nem roupa pra isso, Pascoal. Pois é. Ele analisa o desempenho, Rio, dos 200 podcasts mais acessados no Brasil por categoria. Então, por cada categoria, ele coloca lá os 200 mais acessados no mês. E a gente sempre tem a felicidade de estar entre os 20 mais ouvidos por quem curte sci-fi. Nesse mês de outubro, nós chegamos a estar em 4º lugar, em alguns momentos. E isso, né, Rio, mais uma vez, só é possível com o apoio de vocês, aos nossos parceiros, aos convidados e os colaboradores do Catarse que estão lá ajudando a manter esse projeto, que é algo muito importante. Com certeza. Mas falamos demais, né? Não, chega. Com essas notícias incríveis, a gente vai para o nosso quadro, que você falou, Pitadas de Melange, que são nossas dicas culturais, para dar um sabor especial ao nosso dia a dia. E hoje, grande Hildo, vão ser 2 dicas para cada uma de nossas convidadas. Estou atento. Por favor, Bianca Diniz e Cláudia Fusco, nos deem esses temperos. Quer começar, Bia? Posso começar dessa vez? Então,
Eu tô numa fase que eu tô descobrindo o Stephen King. Eu sei que tá muito tarde, mas eu comecei agora. Eu sempre fui muito medrosa, então eu demorei um pouquinho pra ter coragem pra ler o Stephen King. Eu descobri que ele nem é tão horrível assim. Então eu tô numa fase que eu tô lendo muito Stephen King. Então a minha primeira dica é leiam o Stephen King. Show. Mas o que eu li agora nos últimos tempos, que eu curti muito, foi o Instituto. Pra quem gosta de Stranger Things, vai amar. Legal. Primeira dica de O Instituto Stephen King. Bianca. Vamos colocar a Cláudia. Vamos fazer um ping-pong. Cláudia agora diz dela, né? Vai lá, Cláudia. Qual seria... Gente, vou aproveitar, vou falar de livro também. Pelo menos essa primeira leva aqui, esse primeiro round. Vou recomendar demais o Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato. Estou lendo nesse momento uma autora nacional fantástica, maravilhosa. E vai falar muito sobre, para quem gosta, né, de fantasia nacional, assim, é muito legal porque a gente vê ambientações, no caso a história se passa muito em São Paulo, né? Mas é bem legal de ver os cenários que, né, enfim, para quem tá por aqui conhece, quem visita também pode conhecer. E é uma história super mágica e doida sobre, enfim, árvores esquisitas, aranhas inexplicáveis. É muito, muito massa. Já fiquei interessado. Fiquei curioso. Exatamente. Já fiquei curioso. Cara, eu sou muito fácil de comprar algo, viu? A pessoa fala e ela fala tão bem, eu já fico assim, gente, eu preciso desse livro. Amazon, vou olhar aqui na Amazon. Já estamos colocando já na cestinha de compras. Vamos aqui. Vamos ouvir mais uma da Bianca. Então, a minha segunda dica, na verdade, são duas. Opa! Vai sair outra junto. Tranquilo, Seria... vamos lá. 1899, que provavelmente o nome correto é em inglês, mas como eu não sei pronunciar, eu tô falando em português mesmo. 1899, que estreia dia 17 agora na Netflix, que é dos mesmos criadores de Dark. Já viu? Caramba. Não, eu não vi ainda. Mas eu vi saiu. Dark. Dark é demais, não tem como. É demais. Eu tô super curioso nessa série, gente. Eu também, totalmente. Então já fica a dica das duas, Dark e depois quando estrear o 1899. Massa. Eu tenho certeza que vai ser, acho que a gente pode esperar um quebra-cabeça maravilhoso, que nem foi Dark. E é pra quem gosta de histórias muito bem amarradas. Enfim, eu sou muito fã de Dark, tenho certeza que vai ser muito bom. Bianca, eu assisti cara, Dark, eu acho que as 2 temporadas, eu acho que em 2, 3 dias, porque eu trabalho, né? Tem outras coisas pra fazer, mas foi assim, né? Virando, assim, noites pra poder assistir. Eu tenho um problema seríssimo, assim, porque eu vi, quando estreou a primeira temporada de Dark, todo mundo falando de Dark, né? E eu acabo me afastando quando o negócio fica muito hypado. Também. Aí depois eu vejo. Aí eu fui ver quando eu tava perto de estrear a última temporada, né? Aí eu disse, tem essa série aqui, esse tal de Dark. Aí foi logo no início do lockdown, né? Menino, me deu um nervoso, porque que série fantástica que você fica, sabe, e eu tava maluco fazendo um infográfico na parede, sabe, anotando os nomes, porque eu não tava entendendo nada, gente, criando teoria, eu me senti na época de Lost, sabe, foi maravilhoso pra mim. É verdade. Ótima dica, Bianca. Eu ficava horas e horas conversando com as pessoas aqui em casa, e pensando, nossa, quem é quem, mas fulano esse fulano. Não, o pior que foi isso, assim, porque o que aconteceu também, como eu demorei pra assistir, né, aí quando terminei a primeira temporada, gente, eu preciso conversar com as pessoas. Aí eu tava lockdown, a gente ligava tipo Skype pra conversar com os amigos. Porque na segunda... Não fala da segunda temporada. A gente tá conversando sobre a primeira temporada. Respeita a minha lentidão. Uma temporada por vez. Por favor. Vamos ouvir agora a segunda dica da Cláudia. Então eu também vou imitar. Tô imitando a da Bia. Hoje também vou recomendar uma série. Gente, eu estou viciada. É um reality show. É fora do meu personagem, que é tudo fantasia, ficção científica, mas eu estou alucinada. Se chama O Sabotador. Já ouviram falar disso? Eu amo. Porque, ó, gente, eu não tenho vergonha. Eu adoro esses programas de reality show que todo mundo diz que é um lixo. Eu vejo todos, de bolo, de competição de vidro. Negócio, o cara faz uma faca, Casamento às Cegas é muito bom. Tem o William, não sei das quantas, eu vejo tudo. Eu adoro. Vejo na hora do almoço.
Fale um pouco mais dessa. Eu fiquei agora curioso, eu não conheço. Circle, vamos todos. Mas esse do Eu Sapato Louro é amo. maravilhoso. Porque ele é Sim. assim. Tem 12 pessoas na Austrália, né? Tipo, acho que ninguém é da Austrália, então todo mundo vai pra lá só pro reality show. E aí eles vão pra várias locações diferentes, enfim. Então tem 12 pessoas querendo ganhar um prêmio, só que uma delas tá lá pra sabotar o jogo dos outros. E você tem que descobrir quem é. As Que legal. nunca batem e, tipo, é muito difícil de descobrir. Todo mundo é muito mentiroso e muito cara de pau. Ele me Caramba. lembra aquele joguinho lá dos Pois anão é. minerador, Sabotei. É o Among Us. É muito bom, é muito É uma bom. Among Us versão... É o Among Us, também tem esse. Exato, Eu sou louca da exatamente. Among Us, eu amo. Vocês falando aí, meu Deus, é isso aí. Muito Among Us massa. versão reality show, gente. E é, assim, absurdo, porque todo mundo lá é muito bem escolhido, sabe? Ninguém entrega nada, todo mundo faz umas caras suspeitas. É maravilhoso. Mas é legal. Olha, eu acho que sim, a gente gosta de ficção científica, a gente gosta de fantasia, mas às vezes nosso cérebro, nosso espírito pede uma coisa leve, despretensiosa e deixa rolar. Não, muito bom, macho. Tem um que é muito ruim e é muito bom, que é o Túnel do Amor. Nossa, ele é muito ruim e é muito bom. Gente, então posso dar mais uma então, já que vocês estão falando em Pode, coisas leves. eu me animei também, vai, manda um aí, que a gente... Mirai Brasil, também da Netflix. Nossa, muito bom. Ele Perfeito. Nossa, é muito Curto. fofinho. Sim. Eu vou falar uma também, agora eu Por quero favor. falar. Gente, assistam Amor no Espectro. É Cara, lindo. Caraca, é muito bom. é lindo, cara. muito lindo. É falando um pouco sobre a questão do autismo e é da questão... Nossa, é muito lindo. Como eles se relacionam, né? Como é que é a questão. Cara, tão sincero, tão assim, que você fica, cara, às vezes dá vergonha, assim, deles serem tão bons, tão legais, tão querendo as Retos, coisas assim, boas, né? né? Tipo, uhum. Cara, muito legal, pronto. Cara, agora eu vou fazer até um merchan também. Vão atrás aí no canal, no YouTube. Tem uma instituição que... Isso aqui já é um merchan de uma agência que eu trabalhei, né? Uhum. E a gente fez um documentário para essa instituição, que era o Azul da Cor... Deixa eu só ver se o nome é esse mesmo. Acho que é Azul da Cor do Mar, que é justamente sobre o espectro do autismo, sabe? Lindo, eu chorei horrores. Eu tava na apresentação no dia, eles fazendo o espetáculo, e o super lindo também. E um outro documentário também tá no YouTube, vejam, que é O Silêncio dos Homens, certo? E eu acho que meio que conversa com o que a gente vai falar um pouquinho também, como a gente se poda, né? O homem tem sempre, sabe, aquela força, o macho, não sei o quê, e como é importante a gente se conectar com o nosso feminino, chorar, né? Então é um baita do documentário, O Silêncio dos Homens também. Pronto. De bola, Rio. A gente não indicar nada, indicar a música. A gente acabou... As meninas inspiraram a gente também quis falar. Eu fiquei super empolgado aqui. As dicas ótimas, a gente ficou animado. Então é assim mesmo, funciona assim. Então, já abastecidos agora com as dicas das nossas convidadas especiais, e a gente se meteu no meio. Vamos para o 8º episódio do Dunaverso. Grande Hildon, Opa! a gente inicia nosso bate-papo para falar sobre o feminino. E aí, quando a gente fala sobre o feminino, nós, homens, né? Não, já não tinha falado, né? Isso, não é nosso local de fala. A gente vai passar a bola para quem entende, para quem vê as coisas, mas vai ser sobre o feminino em várias obras literárias, né? Legal, E com legal. certeza, antes de a gente passar aqui para as meninas colocarem coisas muito interessantes que eu sei que elas têm, você já deve ter lido um livro, assistido um filme ou uma série, ou mesmo na sua vida pessoal, deve ter convivido com mulheres que foram inspiração para a sua vida. Você Não, total. poderia citar alguma, assim, só pra gente... ter Cara, é engraçado. Eu não sei porquê, não sei cargas d'água, motivo, mas eu tenho uma ligação, acho que até espiritual, muito forte com
momentos específicos da Revolução Farroupilha, e eu não sei explicar, né? Eu li o livro A Casa das Sete Mulheres e me emocionava diversas vezes, né? A história dessas mulheres incríveis e poderosas, e é algo que acontece tão próximo aqui a gente. E vi a série também, a série eu acho bem legal. Então, assim, foi lendo o livro que eu me deparei com essa personagem que a gente, infelizmente, entender mais, estudar mais sobre até os nossos personagens históricos, né? Ter mais até um carinho, né? E eu fiquei fascinado pela história de Anita Garibaldi. Eu acho a Anita uma personagem fortíssima, uma mulher totalmente à frente de seu tempo, né? Que se divorciou e foi atrás do seu amor na persona do Giuseppe, né? Foi uma revolucionária aqui no Brasil e depois lutou na unificação da Itália contra os Burgões, né, cara? Que o Giuseppe, ela é tanto que ela é uma heroína em 2 continentes, né? Aqui na América e na Europa. E na Europa eu acho que eles dão muito mais valor do que a Anita deveria receber aqui, né? Legal. E na cultura pop, bicho, é inevitável, inclusive, quando a Carrie Fisher faleceu, eu chorei, feito um desgraçado, porque a minha conexão com a Leia era poderosíssima, eu acho a Leia uma personagem interessantíssima, mas eu vou te dizer que eu amo a Ripley de Alien, porque o quanto ela é humana, né? O quanto ela é comum, né? Ela não é, quando você fala assim, Ripley não era no primeiro filme, principalmente, né, no Alien, ela não é uma extraordinária, sabe, mas ela é sagaz, ela é uma sobrevivente, eu curto muito, acho que é por isso que eu também curto muito a Sarah Connor, porque ela é também uma sobrevivente, né, ela sai de uma mulher com cabelo esquisitíssimo no primeiro filme pra se tornar numa badass que parece o Axl Rose no seu auge. Então, cara, se eu for falar, a minha listagem de mulheres da cultura pop é altíssima, tipo a própria Beatriz Kido, a Furiosa, que eu acho que a Furiosa é uma personagem maravilhosa, de um dos maiores filmes de ação já feitos, ponto, né? E a Tempestade dos X-Men, uma personagem que eu tenho uma conexão absurda, que eu acho ela linda, maravilhosa, uma deusa, né? Uma deusa que permitiu que os humanos falassem com ela. Perfeito, Rido, perfeito. Eu vou fazer essa mesma pergunta para nossos convidados, eu vou só pontuar assim, algumas questões minhas também, muito rapidamente. Para mim é muito assim, fácil falar, porque desde cedo eu fui criado por mulheres, né? Meu pai biológico faleceu quando eu tinha 3 meses, então minha mãe ficou viúva muito nova, e aí ela ficou morando com a minha avó materna, com a minha tia, então eram 3 mulheres, uma viúva, minha avó era mãe solteira, a outra estava lá ajudando. A mesma coisa aqui, pastor. Pronto, e na luta, né, na década lá de 70, mulheres sozinhas, empreendedoras, para manter uma casa, com todo aquele preconceito que a gente sabe que existia na década de 70, né, com relação às mulheres mais independentes, ou mulheres que não eram casadas, né, não eram mulheres de família, às vezes não eram consideradas mulheres de família, porque não tinham um homem do lado, né, para dizer que é um absurdo, como sempre, né? E é exatamente isso que a gente vai discutir aqui, e vamos passar para nossas convidadas, para elas falarem um pouco sobre isso. Meninas, Cláudia e Bianca, fiquem à vontade para quem quiser responder primeiro. Vocês têm alguma referência legal, assim, na vida de vocês? Pessoal, de personagens ou da literatura, ou mesmo da vida? Fiquem à vontade. Vai, Cláudia. Tá bom. Poxa, eu tenho também, né, assim, minha vida é rodeada de mulheres, muito parecida com a do Pascoal, porque meu pai, tadinho, segurando uma barra ao redor de uma mulherada. Tudo cantando. Eu cresci muito próxima da minha avó e da minha tia-avó, que são, nossa, gente, falo delas na terapia, inclusive, assim, foram mulheres muito fortes, muito à frente do seu tempo. Minha mãe, idem, a mesma coisa, e eu tenho 2 irmãs, né? Então, olha esse exército. Coitado do meu pai. Fica calado, né? Não, ele fica mudo, tadinho, mudo. Não, a gente brincava que até minha cachorrinha, agora tem 2 cachorros, né? Mas quando a gente tinha uma cachorrinha só, até a cachorra era menina, sabe? É muita mulher. É muito legal isso. Sabe? É muito legal isso. Não, eu até brinco antes de passar para a Bianca, que as pessoas falam, Pascoal, você é tão calado, depois conversa com a minha mãe, você vai entender. Só ela que fala.
Mas, Cláudio, tu queria complementar mais alguma coisa antes de passar pra Acho Bianca? que de personagens, eu tenho duas que eu amo muito, assim, que foram muito importantes no crescimento, né? Uma é a Hermione, do Harry Potter. Sim. Muito marcante Sim. pra mim, muito... Nossa, moldei minha personalidade pra ser muito parecida com ela quando eu era criança, assim. Legal. Quando eu cresci... Nossa, você era uma criança complicada. Eu era chata, eu levantava a mãozinha, ixi, eu era chateia. É levioçada. Não, mas era Hermione pós-Leviosa, mais Muito legalzinho. bom. Mas eu tenho uma heroína de aventura, assim, na verdade duas, da mesma série, que elas são muito fora do padrão de heroína badass, e ainda assim elas são muito badass, que é a River Song e a Donna Noble, de Doctor Who. São mulheres absolutamente fantásticas, engraçadas, corajosas, assim, que, tipo, eu amo de paixão. Uma era o interesse romântico do Doctor, né? E a outra era companion dele, assim, uma ruivinha. Nossa, era tudo pra mim, gente. Eu amo essas mulheres demais. Legal demais. E aí, Bianca, o que é que tu pode falar pra gente sobre aí? Assim como vocês também, eu tenho mulheres fortes na família. Tem a minha mãe e a minha avó, que eu fui criada pelas duas. E, assim, minha mãe sempre tentou a casa, sempre foi o pilar da família, né? E a minha avó também. Então, acho que são os exemplos, assim, mais incríveis que eu tenho. E com relação a personagem, eu achei interessante que o Will falou sobre a Casa das Sete Mulheres, sobre a Secretaria Importante. Eu sou gaúcha, né? Então, Olha aí. bem pertinho dessas histórias. Mas eu queria, então, falar de também um personagem histórico, na verdade, que é a Aracy Guimarães Rosa, que eu assisti a série do Globoplay sobre ela. Cara. Que mulher! E é o máximo, assim, sabe? Lá na Alemanha, nazista, a mulher fazendo tudo que podia e não podia para ajudar as pessoas, sabe? Se eu pudesse ser alguém, alguma figura histórica, eu seria ela, eu acho ela Demais. Cara, muito legal. A gente vai aprendendo aqui, vai descobrindo. Eu só não citei a personagem preferida assim minha, mas eu vou citar, não sei se vocês conhecem aquela série Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Sim. E a Lisbeth Salander, cara, é a mulher que eu queria ser. eu acho demais a Lisbeth Salander por todas as questões que ela enfrenta e a vida que ela leva do jeito que ela quer, né? Do jeito que ela é importante. Mas a gente vai falar mais na frente também, o Rio, a gente vai descobrir um pouquinho mais, que essa temática das meninas é muito legal, sobre a questão do Tintalho. Eu quero que elas falem um pouco mais sobre o projeto. Mas vamos passar pro Senhor dos Anéis, vamos passar para análise do feminino em Senhor dos Anéis, porque embora tenha muitas personagens femininas lá no Senhor dos Anéis, e nas obras em geral, né? Mas, assim, elas não são tão protagonistas, né? Não são, a gente vê em muitos sentidos que não são protagonistas. E a gente tá vendo também que hoje em dia ressurge o Senhor dos Anéis por conta da série da Amazon, que é Os Anéis de Poder. E aí faz meio que reverte isso, né, cara? Meio que reverte isso e também traz à tona novamente para um novo público, né? Essa forma do Tolkien contar uma história. Mas eu queria perguntar para as meninas sobre o Senhor dos Anéis, e vocês podem falar também dos Anéis de Poder. Vocês encaram assim a obra dele em si? Como é que vocês veem essa representação feminina do Tolkien? No meu ponto de vista, eu acho que a minha maior crítica ao Senhor dos Anéis como um todo é a falta de representatividade feminina. Tem muito pouco. E o que tem é assim, tipo, a Galadriel e a Arwen são praticamente santas, assim, né? Tipo, representações da Virgem Maria. Então, sei lá, eu acho que o Tolkien deixou muito a desejar nesse ponto. Eu acho até engraçado, assim, tu falar isso, porque pra mim é um dos grandes acertos da adaptação do Peter Jackson, né? Quando ele coloca a Arwen pra salvar o Frodo, né? Sendo que nos livros, quem aparece pra salvar o Frodo é o Fëanor. E o Peter Jackson assim, gente, não faz nem sentido, eu vou ter que explicar esse cara que morreu na Primeira Era lutando contra 50 Balrog. Não, gente, deixa eu colocar aqui a Arwen, que faz muito mais sentido. E concordo demais. Acho que no episódio passado, né, Pascoal, eu até reclamei, vou apanhar dos fãs xiita do Asimov, né? Gente, eu gosto do Asimov, mas o Asimov não sabia escrever mulher não, gente. E o Tolkien, desculpa, eu amo o Tolkien, eu tenho tatuagem de Senhor dos Anéis, mas
tem essa deficiência absurda, né? Eu também sou muito fã do Senhor dos Anéis, mas eu acho que assim, a melhor representação que a gente tem nos livros é a Elwin, e mesmo assim, além dela ter tido que se vestir de homem para poder participar da batalha lá do Campo de Pelennor, toda essa força que ela mostra guerreira some quando ela se apaixona pelo Faramir. Nossa, isso me dá uma raiva. Uma raiva. Porque, em primeiro lugar, no livro, você nem sabe que é ela, né? Você fica o tempo inteiro achando que é um brother. Quando você descobre que ela, você fica assim, uau, era ela o tempo inteiro. E depois ela vira só uma apaixonada pelo Boromir, pelo Faramir, né? Nossa. Tá, eu vou criticar Tolkien sim. Não, eu acho, né, Cláudia, que aí eu vou passar a bola aqui pra Cláudia, que aquelas pessoas, né, no geral, elas precisam compreender que tudo evolui, né? Tudo vai, as coisas mudam, a sociedade ela não é estática, graças a Deus, ela vai percebendo que certas reparações são necessárias, certo? Que a questão da equidade é muito importante, e a gente vê que as pessoas precisam, quando pegam uma obra literária, como é a do Senhor dos Anéis, né, que foi escrita aqui, década de 60, agora eu não me lembro direito qual foi a data. Antes, né? Começa no Foi antes até. Ele começa a desenhar as ideias ainda na própria Primeira Guerra Mundial, mas são ideias, são escritos, são ideias, né? Ele é publicado em 54. Pronto, 54. E aí, então, Cláudio? Escreve ele entre 37 e a década de 40. Mesmo. E aí aí eu vou passar para a Cláudia para ela desenvolver melhor isso, porque a gente tá com um escritor da época, datado, cristão, católico, uma fé muito forte, né? Homem dentro de uma sociedade patriarcal. Eu acho que é importante a questão, quando a gente fala assim, eu acho que você vai explanar melhor, não é criticar por criticar, né? É a questão de você ressignificar, né, as coisas. Exato, assim, eu fico pensando, porque quanto mais... A gente tá falando muito de Senhor dos Anéis ultimamente, né? Na Tintalha, né? Por conta da série, a gente tá bem mergulhada nesse universo. E eu acho que hoje, assim, embora tenha, obviamente, críticas, como, né, todo mundo tem, a Bia explicou maravilhosamente, né, que, poxa, as mulheres são quase inexistentes, quando elas existem, elas são muito rapidamente transformadas em outra coisa, né? Acho que o que mais pega pra mim nesse sentido são dois pontos, na verdade, né? É o fato de que Tolkien parece, né, por ser autor dessa grande obra que é inegável, que é extremamente influente pra fantasia, ele também parece ter pavimentado um caminho que já existia, sabe? Então, quando a gente fala de autoras, de personagens femininas, já existia uma tradição ali. A gente tem a Edith Nesbit, por exemplo, escrevendo sobre dragões, fantasia, riquíssima, nos anos 30 já, mitologias, tudo que a gente ama no Tolkien, a gente poderia amar na Edith Nesbit, sabe? Só que quando a gente escolhe uma obra e fala, e decide, né? Essa é a obra que fermentou todas as outras, né? Se tornou um modelo, que acho que essa é a minha segunda crítica. A gente passa por cima de tudo que veio antes, né? Então, é muito doido pra mim a gente aceitar, né? Como academia, né? Enfim, como pesquisadores, que a ficção científica nasce com Frankenstein, né? No século XIX, que é escrito por uma mulher, assim. Mas parece que, nossa, fantasia só foi existir na metade do século XX, sabe? Quando tem muita coisa ali que aconteceu antes e que pavimentou o caminho do Tolkien também, né? Então, não é culpa dele, eu acho, nesse sentido, né? Nenhum dos pontos que eu vou trazer aqui são culpa do Tolkien, né? Ele tem esse prisma, não duvido que ele odiasse escrever sobre mulheres ou simplesmente não achasse elas interessantes, né? Tanto que ele escreve depois, né? Silmarillion tem histórias belíssimas, tem histórias soltas belíssimas com personagens femininas, né? Mas... a Lúthien, por exemplo, é uma personagem maravilhosa, né? Puxa vida, sabe? E ele tinha essa relação super bonita com a esposa dele, né? Enfim, várias coisas aí. Tem a filha dele, né? Ele tinha muitas amigas e a filha, ele tinha ao seu redor mulheres também incríveis que faziam... dele um cara também feliz nesse sentido, de falar, né? Terreno, né? Pro senhor Não, quando você cria toda uma narrativa em homenagem à sua esposa, né? Que é Beren Lúthien. Beren Lúthien, exatamente. Aí cara, Beren Lúthien pra mim é uma das coisas mais lindas que o Tolkien já escreveu, sabe? E aí que tem o segundo ponto, que é
Então, é por isso que, de novo, né, não é culpa dele que, enfim, mulheres tenham sido apagadas nesse processo de identificar quem lançou a fantasia, né? Mas o que mais me incomoda, eu acho que é o que vem depois, que é, ao se transformar Senhor dos Anéis num formato, né, vira um formato de contar histórias. Formato de que vai basear os RPGs de fantasia e tantos outros, né? As pessoas repetem os erros, sabe? Então, existe uma falta de autocrítica de pensar, putz, realmente tem pouca mulher aí no Senhor dos Anéis, vamos repetir esse formato à exaustão, né? Ou então, uma única personagem que é ali o Tolkien, né? O Tolkien do Tolkien, né? Da história, né? Ela é o coração, ela é o sentimento dentro da trupe ali, né? Então, eu entendo o Senhor dos Anéis como um recurso valiosíssimo, assim, de narrativa, de legado. Mas, assim, a gente pode olhar para os lados e ver as possibilidades que ele pavimentou além, sabe? Who is she? This woman you sing of. 'Tis the lay of Luthien, the elf maiden who gave her love to Beren, a mortal. Perfeito. Não, eu queria até colocar aqui também para você e para a Bianca, você falou uma coisa muito interessante, né, sobre essa questão, quando foi criado, inegavelmente, tanto que até Duna, né, que a gente, que eu mais amo e que eu falo aqui, é comparado como se fosse o Senhor dos Anéis da ficção científica, né, pelo poder que tem o Senhor dos Anéis. Mas você falou sobre essa questão de depois, quando ele é replicado, né? Quando ele se espalha assim pela cultura mesmo, tanto pop como a cultura em geral, alguns erros são repetidos. Aí eu passo para a Bianca e para você que nessa série, Os Anéis de Poder, antes mesmo da estreia, o machismo e o racismo, eles pipocaram nas redes sociais, né? Porque apareceram elfos negros, uma anã negra, né? Então assim, mulheres como a Galadriel tomando a frente de batalhas e sendo uma protagonista, e isso irritou demais. Aí eu queria que vocês duas falassem um pouco sobre isso. Vocês ainda notam, já que vocês trabalham com, e a gente vai falar um pouco, trabalho com literatura, né? Mas vocês trabalham com a literatura de diversidade, né? De você cada vez mais colocar questões que são necessárias, que são atuais, questões sociais, de equidade também. Mas vocês notam que existe uma resistência geral, assim, do público? Infelizmente tem bastante. A gente viu muito isso com a série, né? Então eu achei uma sacada ótima. Ter os elfos negros, ter essa Galadriel mais combativa, né? Mais guerreira. Eu achei muito legal isso. Esses comentários que a gente viu realmente foram terríveis, assim. Eu não esperava que enfim, seriam tão negativos assim. A gente também sentiu um pouco isso uma vez que a gente fez um post, foi ano passado, não sei, sobre o racismo no Senhor dos Anéis, e teve gente que foi lá xingar a gente no post. Então, é algo que realmente toca em algum lugar que esse pessoal não quer tocar. Não Bia, sabe o que é mais engraçado? É que em Anéis de Poder, pra mim, a Galadriel, além dela ser lindíssima, ela... Porque é muito difícil você substituir uma Cate Blanchett, né? A Cate Blanchett é uma rainha, né? Literalmente. Ela fez, inclusive, a rainha. Mas eu adorei a atriz. E eu vou te ser bastante honesto, falando até em questão estética mesmo. O único elfo bonito do diabo dessa série é o Arondir. É verdade. Porque os outros estão tudo feio. E o que se garante. Esse dos elfos branquelos feios da peste. E tu sentiu também isso com relação a esse preconceito geral, assim? Eu senti, e sabe o que me pega também? É que disfarça muito mal que é racismo e que é machismo, sabe? As pessoas não se importam em reclamar, né? Tanto que, esconder, né? por exemplo, teve o Hobbit, né? Muita gente criticou a adaptação do Hobbit porque ela é uma maravilhosa adaptação no primeiro filme e questão de linguiça nos 2 segundos. Isso é sabido, né? Tudo foi inventado ali. Cláudio, eu tenho uma crítica absurda com o Hobbit, sabe o quê?
Anão gatinho não dá. Ah, eu achei. Gente, Anéis do Poder é anão daquele naipe ali, porque anão gatinho, capa da Capricho, não, Cláudio, pelo amor de Deus. Ah, não, pra mim é muito bem-vindo. Venham todos. Os caras eram bonitos mesmo. E assim, é muito. Sabe, assim, eu sentia que a crítica, embora tivesse, sim, uma personagem feminina fabricadíssima lá, que sim. solta, né, tadinha, soltinha no churrasco, assim. A crítica era voltada pra esse lugar, né, de, poxa, pra que 3 filmes? Hobbit é um livro curto, né, vamos curtir aí o que ele é mesmo, né. No caso de Anéis do Poder, as pessoas não sabiam a história, as pessoas não sabiam nada, né, e nem tem, né? Pesada, assim, né. Nem tem. É porque é o seguinte, eu encaro o Anéis de Poder, a série do Anéis de Poder, eu encaro igual eu encaro os livros do Brian Herbert, né? É tipo uma fanfic que eu tô me divertindo, gente. Absurdo! Ele faz só pra me provocar, menina. Mas, gente, não tem nada e eu super me diverti. Eu vou ser honesto que eu não assisti ainda os 3 últimos episódios. Por quê? Porque eu tenho um problema seríssimo, é coisa de gente velha e paia. Que como eu tô assistindo House of Dragon e eu tô completamente, sabe, integrado naquele universo, eu amei voltar pra... Eu estou amando voltar para Westeros, porque eu não sou aquela pessoa que critica, no final, gente, a jornada valeu a pena. Eu sou um defensor de Lost até hoje, né? Então, assim, eu achei injusto eu assistir as duas ao mesmo tempo, porque é inevitável. A mente humana é uma merda, e eu vou fazer comparação. Olha só, Hildo, só pra tu ter um spoiler, o Sauron aparece, tá? No final. Ele aparece só no início também, porra. Entendeu? É sobre isso. E tá tudo bem. Cara, tá muito escroto ter falado isso. Susto. Olha só, continuando, né? Falando um pouco, a gente falou um pouco dos Seus Anéis. Olha, e é o que a gente falou aqui no início. Eu amo também. Eu também sou fascinado pelo filme. Uma outra coisa também que eu acho muito limitante, e aí limitador, é você ter, porque tem gente que assistiu só o filme, tem gente que lê o livro, mas tem gente que quer dizer assim, só vai entender isso se fizer isso. Então, assim, as pessoas têm direito a curtir. Eu fico muito feliz que o meu universo, o universo de Duna, quando a pessoa conheceu Duna pelo filme do Denis Villeneuve, ficou apaixonado por aquilo ali. Eu curto também. E quer conhecer, cara. Então, assim, poxa, são mídias, são formas de você falar de vários assuntos. E o Senhor dos Anéis, como a Cláudia falou, como a Bianca falou, tem essas limitações, é óbvio, e eu acho que isso não é algo a ser escondido, ou como se fosse uma crítica para ninguém ler, né, Senhor dos Anéis. Não, ao contrário, né? É uma forma que, como essa série está mostrando, é atualizar várias questões e superar mesmo esse racismo, essa questão, esse patriarcado, que só os homens são os heróis, as mulheres têm que ficar ali do lado para serem salvas, né? Isso aí não existe mais, né? Não tem como. É porque isso é muito formato da jornada do herói clássico, assim, né? Que é... Isso. A mulher, ela tá lá ou como um troféu, né? Tá esperando o herói ali no fim da jornada pra casar, pra ser feliz, como, né, um prêmio mesmo. Ou ela é a tentadora, né? A bruxa má que vai tentar corromper o caminho do herói, né? Então, Joseph Campbell, ele previa o lugar da mulher nesses espaços, assim, né? Como no encontro com a deusa, que ele chama, né? Que é esse encontro que atrasa o herói, ou que seduz o herói. E a mulher como prêmio, né? Então... gente, 2022, sabe? Perfeito. Não, e a gente tem que sempre ressaltar, a gente está falando do feminino aqui nesses universos, porque até um relatório em 2017, que é relatório da desigualdade global de gênero, né? Ele fala do abismo que separa homens e mulheres, né? Em aspectos profissionais, financeiros, sociais, né? Então, não é mimimi, não é lacração, é responsabilidade social, é equidade, é querer com que as pessoas cresçam, saibam conviver e que qualquer tipo de intolerância, a gente não pode ser tolerante com intolerante. Isso eu aprendi, a gente tem que ser intolerante com intolerante, não tem mais vez na nossa sociedade para pessoas que querem praticar qualquer tipo de abuso contra qualquer pessoa, né? Contra qualquer tipo de pessoa. Então, acho que isso é
É importante. E aí a gente, e aí, meninas e Hildon, a gente sai do Senhor dos Anéis, que é um pouco mais clássico, né? Aquela história do bem e do mal. De contar, a gente passa por um cara que o bem e o mal aqui, ele está em perfeita sintonia. Às vezes você olha para um personagem e você vê ele completamente bom, lindo, e às vezes você olha para ele está completamente dentro daquele... Mais o mundo, né? O mundo como a gente vive, né? E aí a gente fala, claro. Somos heróis e vilões de várias narrativas. Eu já até falei isso aqui em episódio. Eu sou vilão na história de outras pessoas e sou herói na história de outras pessoas. Claro. E aí a gente passa para... Somos humanos, né? Para Game of Thrones, o livro, no caso, tem a série, mas a gente passa pelos livros primeiro, né? E a série começou em 1996. A série não, o livro foi publicado em 1996. Isso. E a série ela foi de 2011 a 2019. Eu queria saber das meninas se elas acompanharam desde o início ou viram depois que é muito legal e foram assistir, se gostam ou não gostam, e o que é que vocês podem falar sobre o George Martin? Ele acertou, não acertou, a série acertou, não acertou sobre a questão feminina? Aquele véi sádico. Não, eu sou muito fã do Game of Thrones, muito fã, tanto dos livros quanto da série, com exceção da última temporada. Eu amo quase todas as mulheres de Game of Thrones. Eu acho que o Martin, apesar de ele ser um homem, eu acho que ele conseguiu escrever de forma bem legal assim, sobre as mulheres. Claro que ele comete alguns deslizes, né, naturalmente. Mas eu acho que de maneira geral é bem legal. São personagens complexas, elas têm várias camadas. Então eu acho que ele foi bem feliz na construção. Quais são as suas personagens preferidas? Então, eu gosto muito da construção que ele fez com a Cersei. Eu acho que ela tem esse ela é favorita. instinto materno implacável, que a vida dela é construir essa rede de proteção para os filhos, né? Mas eu acho muito legal como o fato dela viver para criar essa rede de proteção faz com que ela se torne incrivelmente poderosa. Vários sentidos. E cruel também, mas né? Sim, eu também gosto dela. Assim, e a gente pode até falar, né, Cláudia, que a gente tá aqui em Game of Thrones, e aí é muito parecido com o universo de Duna. Eu vou fazer esse paralelo, que é sempre legal também, da questão praticamente medieval. A gente tá numa estrutura de história social, econômica, muito parecido com a época medieval, né, com o patriarcado nas alturas. Não existe opção de mulheres estarem no poder, né, ou estarem na frente das casas, uma coisa muito raro de ver isso também, tanto em Duna também, como em Game of Thrones. E aí, o que é que tu acha assim? Tu acha que o George Martin ele colocou essa questão medieval na história dele, na narrativa dele, de propósito? Era algo a ser colocado mesmo? Ou era só uma questão mesmo de, vamos falar só de homens que estão no poder? Então, gosto muito desse tema. Até eu fui, muitos anos atrás, muitas luas atrás, eu fui, fiz como chama? Fui orientadora externa de um TCC sobre Game of Thrones e o medievo, assim, né? Então, muito massa, tudo, né? Fui a pessoa chata da banca, assim. E eu lembro muito que teve essa discussão sobre qual recorte do medieval que o Martin escolheu fazer, né? Porque tem isso, assim. Existem, assim, o período medieval é um milênio, né? Então, são, né, do século V até o século XV. Então, o recorte que ele escolheu usar é meio que uma pincelada por várias eras, né, por vários momentos ali desse pensamento medieval que, né, foram costuradas um pouco para se tornar o ambiente mais hostil possível, né? Então, se você teve em alguns momentos mulheres com agência, mulheres que foram líderes de movimentos no medievo, né? Isso foi, assim, solapado, né, para esse imaginário que o Martin quis construir. E ele se baseou muito, eu amo essa história, né? Ele disse que ele teve duas inspirações oficiais, assim, né, pro Game of Thrones. Uma foi as milhares de guerras, né, na Inglaterra. Principalmente a Guerra das Rosas. Principalmente a Guerra das Rosas, que é uma guerra muito centrada em gênero também, né? Então,
Inclusive, tem muitas autoras de romance histórico que se debruçam especialmente sobre esse período, porque é uma festa do sexismo, assim, é tipo, mulher sendo caçada por bruxaria antes mesmo de ser sabe, o fervo ali, né, da caça às bruxas, né, toda a preparação desse momento, né, e tem, então, assim, eu acho que ele realmente conseguiu usar os melhores recursos para mostrar como que era esse recorte de absoluta segregação, de absoluta de revolta mesmo, né? E como as mulheres se movimentam por esse tabuleiro em busca de vingança um pouco. Por isso que também é uma série. E a outra parte que eu amo muito é que o Martin ele falou que a outra inspiração boa dele, né, pra Game of Thrones, não sei se é verdade, gente, mas ele fala, né? Ele era ver as tartarugas dele brigando. Ele fala isso em entrevista. E essa história, né? E assim, eu fico pensando que isso faz muito sentido, do ponto de vista de que a estratégia ela é lenta, né? Então, quando a gente vê uma personagem como a Cersei crescendo, a Daenerys crescendo, tudo isso envolve essa mastigação, esse processamento do que é a vingança, né? Claro que por isso que todo mundo odeia a última temporada, né, gente? Porque é muito engraçado quando a gente pensa em Game of Thrones, né? Nas Crônicas de Gelo e Fogo, né? Os livros eu sou apaixonado, tô há, sei lá, 15 anos esperando as continuações, né? Mais ou menos por aí, não sei se são 15 anos, acho que o último saiu em 2014, eu acho que foi o último que eu li, né? Mas voltando à esperança, até esperança, né? O Martin, ele é um diretor de sci-fi, né, e ele também foi roteirista de TV, ele fez aquela série Bela e a Fera também, que era até a Linda Hamilton, né, e o Hellboy lá, que eu sempre esqueço o nome dele. E então mostra quanto ele sabe escrever bem personagens, diálogos. E o mais engraçado é que o Martin, ele não é muito bom escrevendo cenas de ação, batalhas, né, não é a pega dele, a pega dele... Total. A pega dele é personagem, é criação, sabe, a construção, o crescimento. Até brinco pra todo mundo assim, se o pessoal quando me pergunta, Hildo, quais são os seus personagens favoritos hoje em dia em Game of Thrones? Eu disse, no livro, a partir do ponto em que nós paramos, os meus personagens favoritos de Game of Thrones é Brienne e Jaime Lannister. E o que é legal, eu também queria até passar a bola para as meninas. A Bianca falou uma coisa muito legal sobre personagens, né? Ela falou sobre a Cersei também, eu gosto demais da Cersei. E a gente vê vários tipos de mulheres, né? Em Game of Thrones, né? Todos os tipos, na verdade, né? É impressionante. Né? A gente vê a Daenerys, que é claro, a quebradora de correntes, né? Que a gente vê. E é legal também, e aí a Cláudia e a Bianca podem também conversar, que o próprio seriado, os diretores da série, eles tiveram que mudar a forma de gravação, no sentido de colocar... Porque assim, era muita questão, isso foi muito comentado e foi muito criticado, a questão visual, sexual muito explorada. Às vezes HBO, até... né? HBO é complicado. Sempre de forma desnecessária, mas a gente tem... Aí eu pergunta a Cláudia e a Bianca. A Cláudia também fala sobre essa questão dos arquétipos femininos, né? A gente tem uma Sansa. E aí a gente pode fazer até uma tabelinha com o Duna do Frank Herbert, que a Sansa, ela me lembra muito a princesa Irulan, né? Que era aquela mulher que está ali à espera de um príncipe encantado. Então, vocês poderiam falar um pouquinho desses arquétipos femininos em Game of Thrones? Então, eles têm muitos arquétipos, né, que muitos deles independem de gênero, né? Mas você tem pelo menos 3 do feminino que são muito marcantes, eles estão em todas as histórias, né? E muitas vezes a gente tem visto esses arquétipos aparecendo em mais de uma personagem, tipo, se repetindo, ou até uma mesma personagem passando por todos eles. Mas a gente tem esses arquétipos que são baseados nas fases da lua, né? Então você tem a lua crescente, né, que mostra o arquétipo da jovem, da garota super inocente, chegando no mundo, literalmente nasceu ontem, né? A gente tem o arquétipo da mãe, que é associado à lua cheia, né, que é essa força da natureza, essa força criativa, essa força mágica, né? Muitas bruxas são associadas a esse arquétipo, né? Você tem a lua decrescente,
E aí o arquétipo que a gente chama da anciã, da velha, né? Que ela é associada à morte, né? À sabedoria, ao conhecimento profundo, né? E eu acho que boas personagens muitas vezes passam isso por essas 3 fases ao longo da série. A Cersei, com certeza, assim, a gente tem muito dessas salpicadas desse lado jovial dela, no romance dela lá no começo com o irmão, né? Que passa muito brevemente quando ela assume essa postura de uma mulher mãezona, né? A destruidora ali, né? Que passa por cima de todo mundo, que acho que é o arquétipo mais associado a ela, né? Mas eventualmente também esse entendimento da finitude, esse entendimento dos encerramentos, da destruição, também passa por ela, né? E eu acho que todas as personagens, de alguma maneira, as centrais, passam por isso, né? Mas acho que onde é muito gritante é mesmo na Sansa, que ela é bem marcada, essa princesinha, né? Essa garota jovem que ousa sonhar num lugar absolutamente terrível, né? E que... Sim, é muito, ao mesmo tempo, é muito preparada para esse lugar idealizado, né? Mas também que não entende as consequências dele, né? Que não entende para onde ela vai sendo princesa, rainha, né? Então, o Martin, acho que ele se diverte um pouco com a ideia de, tá bom, vamos destruir uns sonhos aqui, né? Vamos mostrar essa maturidade aqui. E muitas vezes é criticado também, né? A forma como ele faz isso, mas Mas eu acho que o legal é isso também, né, Bianca? Porque assim, a gente tá falando, olha como é interessante, nós estamos falando do feminino nesses universos por livros escritos por homens. Né? Exato. A gente pegou esses temas, porque a gente está em voga, né? A gente tá vendo aí as séries, que é a série do Anéis de Poder, que é do Senhor dos Anéis. A gente tá vendo a série do House of Dragon, que acontece antes dos eventos lá do Game of Thrones. E a gente vai falar também um pouquinho sobre uma série sobre mulheres, que são as Bene Gesserit, que é do universo de Duna. Mas todos os livros escritos por homens, e aí isso aí vale pontuar bastante, né? A gente tá fazendo essa crítica mesmo, né? Porque a gente tá falando sobre o universo feminino, mas escrito por homens, por isso que é tão importante as opiniões aí da Bianca e da Cláudia para nos atentar, né? Porque como nosso lado de eterno machista em desconstrução, né, Hildo? A gente... Isso é um trabalho diário, né? A gente vive e aí precisa querer isso. Então, as meninas aqui estão ajudando a gente a ter uma visão mais ampliada desse mundo tão voltado mesmo para o homem, né? É muito importante também o que a Cláudia estava falando, da gente buscar alternativas, né? Tipo, o Tolkien não foi o primeiro, né, a escrever livros com essa temática que ele escreveu. Então, acho que é legal a gente buscar alternativas também de mulheres que escrevem histórias assim, porque elas existem, e elas existem em grande número. Inclusive, mas a gente vai falar disso depois, mas esse também foi um dos motivos que a gente fez o Tintalha, né, para trazer esse pessoal para os holofotes. Sim, perfeito. Inclusive, recente no Tintalha, sobre a questão de vampiros. A gente só pensa em vampiros escrito pelo... Ai, meu Deus, esqueci o nome do que fez o Drácula. Bram Stoker. Pronto, sim. Mas pra mim, vampiro é a Anne Rice, é a Ana Rose. Não, mas aí a Tintalha colocou um livro muito legal. Diga pra mim, por favor, meninas, que vocês falaram sobre uma vampira mulher. Na Carmila. A Carmila. Carmila é muito bom, cara. Pois é, cara. Então, assim, são coisas que a gente, assim, olhando só para um determinado local e não vê que tem toda essa riqueza. Por isso que as meninas estão aí com esse Tintalha. E aí, cara, viu, Pascoal, até falando também, acho que a gente falou também dela no episódio passado, que é uma autora que me chamou a atenção pelo sci-fi, e depois eu descobri que ela também escrevia uma pegada mais fantasia e tal, que é a Ursula, né? A Ursula Le Guin, não sei se eu pronunciar, né? Ursula K. Le Guin. Porque eu sou fascinado pelo Feiticeiro de Terra-Mar. Eu amo demais. Eu conheci a Úrsula pela aquele... A mão... Qual é o nome do livro, gente? Esquerda da Escuridão. Mão Esquerda da Escuridão. Pronto. Esse livro eu achei maravilhoso, porque, nossa, ele quebra a gente de várias formas
certo? Aí eu fiquei muito fã dela e tudo que eu vejo dela, eu vejo um livro dela, eu compro. Nem sei do que se trata, vou lá e compro. Mas é muito bom. É isso mesmo. Mas olha só pra gente finalizar Senhor dos Anéis, eu quero saber das meninas sobre House of Dragon, que continua essa disputa agora familiar, né? Saiu da disputa das casas, agora é uma disputa familiar. Mas é novamente o mesmo escopo medieval em que mulher não é bem-vinda no trono, né? A gente vê essa narrativa total que vai deflagrar a guerra, a gente sabe, já não é spoiler, que a partir disso, né, por não aceitar uma mulher no trono, as coisas não vão ficar tão tranquilas. Vocês estão assistindo, meninas? Eu confesso que Eu assisti alguns episódios, não consegui olhar muitos ainda. eu também tô indo devagarzinho, assim, justamente pra tentar não comparar com o Senhor dos Anéis, eu tô indo super devagarzinho. Sim, eu compreendo perfeitamente, porque assim, eu assisti já os dois, assim, eu me empolguei mais com os Anéis de Poder, pra mim o House of Dragon não pegou de primeira, assim, agora nessa parte da metade pro final eu já estou bem entusiasmado, não vou falar nada, mas é bem legal essa questão das mulheres, continua essa questão de mulheres poderosas, que é muito legal de ver, mas eu também estava no ritmo mais dos Anéis de Poder, com toda certeza. Mas Hildon, vamos conversar só um pouquinho antes da gente finalizar, né, com Duna, que vai ser uma conversa também rápida, porque o Tintalha, a Tintalha, aliás, né, foi uma criação, é um projeto aqui feito pela Cláudia Fusca e a Bianca Diniz, é uma curadoria, né, e eu gosto muito de quando eu entro no site da Tintalha, quando ela fala o nosso manifesto, né, que eu acho muito legal, que ela fala, só que ela é muito mais do que isso, ela é literatura da imaginação, da extrapolação, da liberdade. Se pudermos fabricar realidades paralelas, alienígenas e até mundos completos com cultura e linguagem definidas, por que não imaginar também uma literatura mais diversa? Meninas, falem desse lindo projeto. O que é Tintalha? O que significa esse nome? Como funciona? Como as pessoas podem acessar o site? O que é que vocês oferecem? Eu vou deixar a Mãe de Dragões responder essa, Bia, vai fundo. Então, a Teen Tiger, ela surgiu inicialmente de uma conversa que eu estava tendo com uma colega minha na faculdade, que como a gente tinha dificuldade para achar livros de, enfim, fantasia, ficção científica, literatura especulativa em geral, que tivesse essa pegada mais diversa, né? Assim, protagonismo feminino bom, com personagens LGBT, personagens negros, bastante diversidade corporal, enfim. E a gente estava discutindo isso e eu fiquei pensando, poxa, né? Eu acho que tem bastante, mas eu tenho que procurar, assim, para encontrar assistir. E aí eu pensei, poxa, seria legal fazer uma curadoria que indicasse esse tipo de livro para as pessoas. Porque talvez seja isso que esteja faltando para esse tipo de literatura bombar, né? E aí, inicialmente, a Tintalha era uma livraria, só que o que eu queria mesmo era fazer um clube com essa curadoria especializada que a gente pudesse discutir essas leituras. E, enfim, acredito que o objetivo de existir esse tipo de história é fazer a gente refletir sobre ela. E aí conheci Dona Clau, fiz um curso, Dona Clau era professora, e na hora, eu vendo ela falar, a voz maravilhosa que ela tem, né? Ela deixa a gente hipnotizado. E aí já pensei, nossa, eu preciso dessa moça comigo. E aí fui conversar com ela, a gente começou a trocar ideia e surgiu a Teen Tiger nesse formato que ele é agora. Se quiser contar um pouquinho, cara. Eu só quero ler aqui, que eu acho tão lindo isso aqui. Deixa eu só ler para a Cláudia falar. Mais do que um clube do livro, Tintalha é uma experiência coletiva de leitura e conversa sobre histórias que mudam o mundo. Cara, isso é lindo. Nossa, Obrigada. Nós duas. As criadoras agradecem. Cláudio, fala um pouquinho também sobre o que é Tintalha, um dragão, uma dragoa, como é que fala isso? Então, a gente. Acho que tem até uma pronúncia oficial, né, Bia? Mas a gente deixa as pessoas falarem como elas quiserem. Pois é, tem Tintalha, eu fico... A gente convidou a Rita Von Hunt uma vez pra falar do O Esquerdo da Escuridão, né?
E ela brinca assim, eu vou falar Tintalha, bem italianinha. Então a gente aceita tudo. Então eu vou imitar. Vocês já fizeram com a Rita, porque eu Sim, acho a ela gente leu uma maravilhosa. música da Decepção com ela. Não, cara, Maravilhosa. Itália tá arrasando. A mais recente, fale quem é a mais recente, por favor. A mais recente, a Cláudio, gente que tá em tem um combo maravilhoso, né? Que a gente vai ler agora em novembro. Com a Carol Casati, essa linda, incrível, que é gestora do Encruzilhinhas, um perfil que todo mundo Uhum. Mas quem leu por nossa causa, a gente pediu assim, pra ela disseminar a palavra, né, do livro, que é Kindred, foi a Djamila Ribeiro, gente. Então, Só isso. Nossa, que Só linda. isso. foi a Djamila Ribeiro, cara. E ela topou, sabe? Esse real. Ela tá boa, mais incrível. Eu às vezes acordo pensando, meu Deus, eu fiz a Djamila Ribeiro ler um livro, sabe? Tipo, muito especificamente, assim, não as coisas difíceis que ela deve ler todo dia. Mas o trabalho de vocês é muito rico, é muito, sabe, é fantástico. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Nossa, que lindo, que lindo. A gente tá muito feliz, é um grupo muito animado, assim, acho que é a coisa que mais me orgulho, né, Bia, assim, que a gente fala bastante, né, tipo, as conversas são reais, né, a gente fala de coisas, às vezes difíceis, encontros, às vezes profundos, assim, né, e sempre sai... Tem uma magia que acontece nesses encontros, assim, né? São muito, muito especiais mesmo. E no caso, Cláudia, assim, existe você vai lá para essa leitura coletiva e existe duas opções. Você pode escolher formas de fazer essa leitura coletiva, né? Isso. A gente tem tipo uma leitura de um livro, assim, você escolhe um livro, né, que está dentro do que vocês pedem, né, essa experiência coletiva de histórias que vão mudar o mundo. Ou de uma saga, né? Que são os Entre Mundos e os Tesouros Literários. Você pode falar só um pouquinho essa diferença? Claro. Então, o Tesouros Literários, ele é, né, realmente de obras únicas. Você pode escolher receber a modalidade digital, então você recebe todos os conteúdos online, a gente faz vídeos com convidados, vídeos nossos, que a gente conversa sobre o livro ao longo da leitura, né? Então a gente quer ficar importunando as pessoas ao longo do livro. Ou você pode receber o livro na sua casa, né? E aí a gente também tem um kitzinho super bacana. E a gente tem o Entre Mundos, que o Sr. Pascal não comentou, mas ele foi nosso primeiro convidado, né? É verdade. Obrigado. Foi uma experiência maravilhosa. A gente leu Duna, né? A saga. Assim, foi uma experiência muito mágica. A gente estava começando, né? A Tintalha. Então, a gente já chegou no Pascal falando, olha, tá preparado para 6 meses? Muitos meses de comprometimento. Olha, gente, foi um desafio, mas assim, eu quero dizer, porque assim, quando eu conhecia a Bianca após, né, conhecer a Cláudia, porque eu já conhecia a Cláudia dos cursos, ela fez um curso sobre, não sei se foi especificamente Harry Potter o título, era alguma coisa relacionada a Harry Potter. Minha esposa é apaixonada, alucinada, sempre foi. E eu acompanhava os vídeos da Cláudia no YouTube, né? Quando ela falava de qualquer coisa, eu tava lá acompanhando, e eu disse, não, eu vou pagar um curso. Eu disse, Sandra, eu vou pagar esse curso aqui, um presente pra você. Vá lá, vá assistir. Ela até disse, deve ser aquele pessoal que vai fazer no Meet, né? No Google Meet, vai mandar todo mundo se apresentar, vai demorar 40 minutos só o povo se apresentando. A aula termina em menos de 1 minuto. E aí, quando a Cláudia começou, ela ficou, porque a minha esposa também, ela é muito estilo Cláudia de dar aula, ela se empolga muito como é, um conteúdo muito, muito rico, muito... E aí eu conheci as meninas a partir disso, né? Ela começou com a Cláudia, a minha esposa ficou assim, babando pelo curso, queria fazer mais curso, inclusive a Cláudia tem aí vários cursos, depois acessem as redes sociais dela. E, pô, a Tintalha é um projeto realmente, meninas, estão de parabéns mesmo, porque é uma coisa muito legal, porque a gente vive numa sociedade que precisa desse tipo de cultura, né? Essa cultura da diversidade. Então a gente está aqui só aplaudindo aqui vocês duas por essa iniciativa. E aí, falamos um pouco da Tintalha, né? Quem quiser acessar o site, a gente vai colocar tudo na descrição aqui do nosso podcast, onde vocês acessam. Atualmente a leitura está sendo do Senhor dos Anéis, do Entre Mundos, né, Cláudia? E do próximo mês, o livro dos Tesouros Literários vai ser qual? Kindred, né? Da Octavia Butler. Que
coisa junto massa. com o pequeno manual antirracista da dona Djamila Ribeiro. Nossa, isso daí é maravilhoso. Vai Caramba, junto, de muito- presente pra todo mundo que Muito, assiste. Olha muito que show. massa. E aí, vou só finalizar com Duna, né? A gente vai falar um pouquinho de Duna com elas, porque elas acompanharam os 6 livros, são uma maratona realmente sobre todo esse universo do Frank Herbert, mais um homem, no caso. E mais um homem também muito cercado de influenciado por mulheres. A esposa dele, Bev, é uma das principais responsáveis por ele ter tantas personagens femininas, para mim, impactantes e para a época muito revolucionárias. Não sei se para meninas elas têm essa percepção de ver tantas... porque para mim a protagonista inicial do filme é a Lady Jessica. E pela metade do livro é que o Paul se mexe e quer engrossar a voz, né? Aquele menino que quer engrossar a voz. E aí que ele começa a fazer as besteiras dele, mas a protagonista é a Lady Jessica. E eu queria também a opinião de vocês sobre esse universo do Frank Herbert, desse feminino. O que é que vocês acham interessante? O que é que vocês acham que exagerou ou não? Eu gosto muito também, eu sou suspeita pra falar, eu gosto muito das personagens femininas de Duna. Acho as Bene Gesserit maravilhosas, acho Lady Jessica fantástica. E eu acho Ah, Lady Jessica é maravilhosa. então, e eu acho, a gente teve essa conversa ao longo de 6 meses, né, Pascoal? Mas É verdade. que eu acho que uma coisa que é maravilhosa sobre diversidade de representações femininas é que as suas personagens femininas não precisam ser sempre boas, né? E eu acho que isso tem muito estudo sobre isso, né? Sobre vilania e identidade, assim, que fala que a maioria das vezes a gente gosta de vilões porque a gente se enxerga neles, enxerga os defeitos deles na gente também, né? Então, a diversidade chega de fato para essas personagens quando você vê uma personagem feminina vilanesca tão memorável quanto um Darth Vader. Eu acho que hoje a gente tem algumas, sabe? Que dão... Deixa ele no chinelo, inclusive. Olha, com certeza. Agora eu tô curioso, cita aí alguns aí, Cláudia, pra gente. A própria Cersei, né, bicho? Eu acho que é a magnânima. Mas assim, a gente falou de House of Dragon, né? No próprio House of Dragon tá se desenhando uma personagem interessantíssima justamente por esse lado, né, cara? Que vai estar movimentando isso com esse, sabe, fanatismo imposto ali. Né, cara, tem vários, bicho, a gente parar pra pensar. Mas olha só, eu me lembro que a Cláudia, ela tinha uma resistência a ler Duna, né? Quando eu acompanhava os canais dela, o pessoal ficava cobrando, ela disse, gente, eu vou ler, e acabou tendo que ler, né? Acho que tanto você como a Bianca, né? Pelo menos para esse pontapé inicial, não necessariamente ler tudo. Mas porque é um calhamaço, né? Escrito na década de 60, e com palavras que muita gente às vezes acha meio estranhas e complicadas, mas que vai fluindo. Esse é um negócio que eu sempre falo, para assustar no começo ele faz de propósito, porque é para chamar essa atenção. Mas eu fico feliz de vocês, na nossa leitura coletiva lá, vocês curtiram, né? Dentro do que foi proposto, do que vocês descobriram. E para mim, que eu sou um fã de Duna, e o próprio Frank Herbert falava, critiquem sempre a minha obra, porque ela não é algo que imutável, as coisas vão mudar e a minha obra tem que ser mudada. E aí eu até passo para vocês que no filme Duna a gente teve a mudança de gênero do personagem, que é o planetólogo, no livro, o Liet Kynes, e ele foi mudado para uma mulher negra, né? E dentro do fandom, algumas partes a galera mais conservadora também teve essa reação de pra que isso? É lacração, assim, é triste de ver um cara que se diz apaixonado por ficção científica ou por fantasia ser preconceituoso, né, Bianca e Cláudio? Rapaz, quando no meu lugar, viu, pastor, quando alguém fala lacração, já acho que é um imbecil. Exatamente. Já não dou muito ouvido. E antes que as meninas falem, Pascoal, eu tenho 2 personagens pra você: Nazaré Tedesco e Paula Brat. Carminha! Gente, obrigada. A Miranda Priestley, gente, tem muitas vilãs maravilhosas. Verdade. Mas só para retornar, meninas, sobre essa questão de Duna, né? O Liet Kynes gerar uma mulher negra. O que vocês acharam? O Villeneuve deu... Eu acho que o Villeneuve precisava ter usado mais no segundo filme. Para mim, a princesa Irulan era para ser a lourinha, não. Tinha que ter mudado, mas tudo bem. Eu achei ótimo essa mudança.
E não muda nada a narrativa, né? Gente, Não faz Exato. diferença nenhuma pra história. exatamente. Não Um dos faz. meus memes favoritos da internet é de um pai que leu O Hobbit pra filhinha dele de 6, 7 anos. E aí, até a metade da história, a menina não tinha entendido que o Bilbo era um homem. Ah, cara, vou continuar. Fez Exato. uma diferença. Exato. E o Não, Bilbo, ele é um príncipe perfeito, uma princesa. Pode ser uma princesa perfeita também. Não importa, gente. Sim, com certeza. Eu amo o Bilbo. Eu até falei pro Pascoal, eu comecei a ler Senhor dos Anéis, o universo de Tolkien, pelo Hobbit. Ai, eu né? amo. Numa edição dessas de Portugal, não tinha nada, né? Ninguém sabia. E quando eu fui ler O Senhor dos Anéis a primeira vez, ainda não tinha também estreado o filme, eu fiquei muito puto porque não tinha o Bilbo. O Bilbo já tava velhinho. Ele é maravilhoso, né? Eu amo. Aí eu, Faz esse parte. Frodo chato pra caramba aqui, eu quero o Bilbo. Olha só, gente. A gente vai agora para o papo tá muito bom, mas a gente precisa ir para as considerações finais. Grande Rildo, cara. Opa. Cara, que coisa, que programa especial, que episódio incrível. Bianca Não, cara, Diniz, eu Cláudia tô aqui, ó, Fusco. eu acabei de descobrir que eu estou a 5 graus de separação da Rita. Ó, Da Rita, sabe? Se as meninas gravaram com ela e eu tô aqui conversando, eu também conversei com ela. também, exato. Nós estamos nessa mesma vibe. Mas, Hildo, eu queria que você falasse um pouco suas considerações finais sobre isso, sobre tudo que a gente ouviu, aprendeu, né? Evoluiu como pessoa aqui com Cláudia Fusco e Bianca Diniz. Suas considerações finais, e claro, quem quiser colocar sua ideia, né, na voz, no programa de podcast, como é que faz, Hildo? Rapaz, em primeiro lugar, se você quiser, eu vou ser até rápido para não tomar muito espaço, mas se vocês quiserem criar o seu podcast, inclusive, depois eu vou até conversar com as meninas, se elas Olha aí. estiverem pensando em podcast, fala com a gente na Radiola Mecânica, manda um e-mail no radiolamecânica@gmail.com ou no nosso Instagram, @Radiola Mecânica, ou no meu pessoal também, @Hildon Olivearte, e a gente vai conversar, vamos criar aí, né, o seu podcast, tirar essas ideias que tá na tua cabeça, vamos botar em áudio, né? E, cara, uma das coisas que eu aprendi, né, e é algo difícil, viu, gente? Às vezes a gente precisa só se calar e ouvir, sabe? E ouvir o outro, ouvir essas ideias maravilhosas, as experiências, pra mim é sempre gratificante demais, demais, demais. E eu acho que a gente tá numa sociedade que todo mundo tem tanto pra dizer, mas não ouve o outro, né? E a gente precisa se ouvir mais. E foi muito gostoso ouvir as meninas nesse projeto lindo delas. E vou acompanhar de perto. Gente, é fantástico o que elas estão fazendo. Parabéns, meninas. Perfeito mesmo. E aí, claro, eu vou deixar agora para que a Bianca Diniz e a Cláudia façam suas considerações finais, né? O que elas gostariam de falar. E fique à vontade também de chamar aqui os ouvintes do DunaCast para conhecer o Tintaglia. O que você achar melhor, como chamar, mas a qualidade está lá. Bom, então, primeiramente, eu quero agradecer o convite, ainda que eu tenha hesitado bastante para Foi ótimo. Já dá pra gravar o próximo. Próxima semana de novo. Enfim, fiquei muito feliz, foi muito legal. Adorei as palavras do Pascoal. O Pascoal é um querido, cara. Só podia ser com ele no estreia em podcast. Foi muito legal o papo. Adorei. Acho que vou fazer de novo, talvez. Olha aí, Cláudio. Foi picada pelo insetinho do A podcast. caixa de Pandora foi aberta. Foi aberto. Mordeu a Bia. O bichinho do podcast mordeu a Bia. E eu acho que é disso que a gente precisa, conversar sobre essas coisas. Como o Hildon falou, a gente precisa se ouvir. Enfim, acho que é muito importante a gente ter podcasts assim, para o público em geral, falando sobre esses assuntos. Então, estou muito feliz por estar aqui, por trazer a Tintaglia aqui. E quem não conhece a Tintaglia, acesse o site, fica aí o convite. E muito obrigada, meninos.
A gente agradece. Cláudia, sua vez. Ai, gente, também só tenho a agradecer. Foi muito lindo. Tô muito, muito, muito feliz. É sempre um prazer falar com vocês, ouvir vocês. Sou fã do Pascoal, gente. Nossa, agora sou fã do Hildon também. Não, que isso? Eu fico com vergonha. Legal, foi muito massa conversar com vocês. E assim, gente, estamos sempre aí, justamente pra. Eu acho que, no fim das contas, é isso que a gente queria com a Tintália mesmo, né? Que era abrir espaço para conversas, ouvir o outro, entender como as pessoas pensam, assim, e ter várias leituras dos mesmos livros, né? A gente sempre sai um pouco transformado de toda a conversa que a gente entra, então tô só muito feliz e muito grata mesmo pela oportunidade, pela conversa. E conversem com a gente também na Tintália também, pessoal que tá assistindo, que tá ouvindo a gente. Vai ser muito bom ter vocês, mesmo para conversar, para trocar ideias, vai ser ótimo. Perfeito. E a Cláudia também, viu? A gente vai colocar aqui as redes sociais da Cláudia. Ela tem muitos cursos legais. Eu já perdi muitos cursos da Cláudia, porque é exatamente nos horários que eu trabalho, então não dá para fazer, mas acessem o site que vai ter muita coisa aí. E Bianca, muito orgulhoso, a gente foi feito um pedido no grupo do Duna para poder a Bianca participar e ela aceitou esse convite, então é muito obrigado, viu, Bianca? E as minhas considerações finais é essa, a minha felicidade, e fiquem à vontade também de seguir as redes sociais do Duna Hacks Brasil, do DunaCast, e é exatamente voltado para esse universo tão incrível criado pelo Frank Herbert, e no Dunaverso a gente está aqui conversando, expandido sobre vários outros temas que de alguma forma se entrelaçam ali com o universo de Duna. Então é isso, muito obrigado, até uma próxima. Valeu, gente, até a próxima. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com